Evangelho de Lucas. Estamos no nosso estudo do livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28, tema de hoje: as faces da espiritualidade. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28, que diz bem assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Versículo 33: ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que diziam. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Podeis assentar, querida igreja. Meus queridos irmãos, este episódio nós encontramos aqui registrado nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. E aqui ele traz um tira-gosto do céu, levantando a ponta do véu e mostrando-nos a glória do nosso bendito Salvador. É um penhor de seu retorno com glória celeste, mostrando que a cruz precede a coroa e que o sofrimento precede a glória. E com esse episódio, com essa passagem, o pai ele tem como propósito encorajar o seu filho, que começa ali a se dirigir a Jerusalém, rumo à cruz. E Jesus tem como propósito encorajar ali os seus discípulos, que haviam ficado abalados com a notícia da sua morte. Quando olhamos para a palavra, nós vemos aqui a narrativa da transfiguração. Ela nos ensina que agora é o tempo de tomar a cruz e compartilhar da humilhação de nosso Senhor. A coroa e o reino de glória ainda está por vir. Mas o que sucedeu lá em cima do monte, pastor? No monte
Monte da Transfiguração. Ali revela-nos os dramas da terra, fortemente marcadas pela fúria de Satanás e a fraqueza dos discípulos de Jesus. Olhando para esta passagem, nós vemos vários tipos de espiritualidade. E hoje nós queremos falar sobre apenas um: a espiritualidade do monte. Pastor, falando sobre essa espiritualidade do monte, o que é que nós aprendemos nessa espiritualidade do monte? Nós aprendemos que os discípulos ali estavam passando por uma êxtase sem entendimento. O que é êxtase sem entendimento? É aquele alvoroço, porém não estavam entendendo nada. Quando nós olhamos a palavra de Deus para a espiritualidade do monte, os irmãos podem acompanhar ali no projetor, nós vemos que em capítulo 9, versículo 28 até o 36, nós encontramos aqui Pedro, Tiago, João, subiu do monte da transfiguração com Jesus, mas eles não alcançam as alturas espirituais da intimidade com Deus. Irmãos, não basta nós pular, rodopiar, virar cambalhota e não conseguir ter intimidade com Deus. O que Pedro, Tiago e João estavam ali passando? Olha só que interessante, a Bíblia nos diz que Jesus acabara de falar a respeito da cruz e agora ele revela a sua glória. Então Jesus ele diz: eu vou ser morto, eu vou me entregar, vou me matar, vou me colocar numa cruz, eu vou receber aqui os vossos pecados, vou morrer por vocês. Até ali Jesus não tinha falado para os seus discípulos o porquê que ele tinha vindo. E os discípulos também não tinham caído a sua ficha, entendido o porquê que Jesus estava ali. Ah, mas é bom andar com Jesus, é gostoso, tem milagre, é gostoso andar com Jesus, tem pão, é gostoso andar com Jesus, olha só que lindo, tem peixe, o mar fica calmo quando Jesus está. Mas agora Jesus fala: eu vou ser morto. E os discípulos se entristecem. E aqui nós vemos Jesus levando 3 dos seus mais íntimos discípulos. Pastor, não que Jesus não tinha os outros discípulos como discípulos, mas sempre tem aquele que é mais íntimo, sempre tem aquele que está sempre mais perto, sempre tem aquele que Jesus dizia: olha, eu estou indo lá no Monte das Oliveiras orar, Jesus posso ir junto? Pode vir. Jesus também pode vir. Sempre tinha. E ali Jesus levou os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Pastor, que monte era esse? A tradição diz Monte Tabor. E aqui nós vemos que a fé no Senhor vivo, que está presente em todos os lugares, ele faz que os montes sagrados entrem no esquecimento. Hoje o monte está lá, ninguém sobe mais naquele monte, a não ser turista para bater foto. Mas o que é que fez aquele monte ficar tão conhecido? A presença e a glória do Senhor naquele lugar. O que é que faz eu e você ser uma pessoa conhecida e reconhecida na sociedade? Eu não, você não, ele sim. A presença dele em nossa vida faz nós sermos vaso de honra na sua casa, faz nós sermos santos e santas que andam na sociedade, que abençoam essa sociedade, que oram e intercedem por essa sociedade. Sim, pastor, mas a
mente daqueles discípulos estava confusa, o coração daqueles discípulos estava fechado, porque eles estavam cercados por uma áurea de glória, eles estavam cercados por um resplendor de luz, mas um véu lhes embaçava os seus olhos. Quando nós olhamos para os discípulos, ali parecia que eles não conseguiam enxergar. Ali a glória, a presença e a intenção daquele acontecimento, tirando-lhe o véu do entendimento, eles estavam ali, mas eles não sabiam o porquê eles estavam ali. Eles estavam participando, mas eles não estavam entendendo do que eles estavam participando. Quantas vezes nós encontramos cristão que vem para a igreja, volta para casa, vai para oração, volta para casa, vai para o culto, volta para casa. Pastor, por quê? Eu faço isso por uma mera tradição. Eu faço isso porque os amigos vão. Eu faço isso porque eu gosto. Você tem entendimento do porquê você serve ao Senhor? Você tem noção do porquê você está servindo ao Senhor? Vamos ver alguns pontos importantes. Capítulo 9, versículo 28 e 29. Presbítero Daniel estará lendo para nós. Acompanhe aí na sua Bíblia. Capítulo 9, versículo 28 e 29. Passado quase 8 dias após o pronunciamento dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Olha só que interessante. Os discípulos, eles andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade do Pai. Andam com Jesus, mas quando vê algo do Pai, ele se assusta. E aqui nessa passagem nós vemos que apenas Lucas diz que Jesus subiu um monte com o propósito de orar. Qual é o propósito? Orar, pastor. Então nós vemos aqui a motivação de Jesus era estar como Pai. Qual é o propósito que Jesus subiu o monte? Orar. A intenção era orar. Quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, as portas se abrem. Quando você ora, há milagre na tua casa. Quando você ora, você tem comunhão com Deus, você conhece a Deus, você sabe qual é o tamanho do amor de Deus. Quando você ora, e a oração era o oxigênio da sua alma. Jesus, que era Jesus, nunca deixou um dia de orar. E nós, pastor? Nós não precisamos de oração. Nós, meu pai, nós não precisamos de oração. Jesus devia orar. Jesus passava a noite inteira orando. Jesus chegava para os discípulos e dizia: nem uma hora pudesse velar comigo. Nem uma hora pudesse velar comigo. Jesus falou para os discípulos. Todo o seu ministério foi legado de intensa e perseverança, oração. Todo o seu ministério, Jesus não passou nenhum momento sem que ele não estivesse em oração. Mas Jesus está orando, mas em momento algum a Bíblia diz que os discípulos estão orando com ele. Jesus lá no monte orando, mas a Bíblia não fala se os discípulos estavam orando. Jesus estava orando, mas os discípulos não estavam orando. Eles não sentem necessidade nem prazer na oração. Como é que uma pessoa que não ora vai conseguir entender as coisas do céu? Vai conseguir ter discernimento? Vai conseguir ter a palavra? Vai conseguir
sente necessidade nem prazer na oração. Nas outras coisas, quem sabe eles sentiriam necessidade e prazer, mas na oração não tem sede de Deus. Então, no monte Alemoque, ali eles estão, por isso não se alimentam da mesma motivação de Jesus. Estão lá porque foram convidados, estão lá porque alguém levou eles, mas eles não têm nem um pouquinho de vontade de orar. Exatamente. Outra coisa que nós encontramos aqui é que os discípulos, eles estão diante da manifestação da glória de Deus, mas em vez de orar, eles dormem. Se tem um lugar que dá sono, muitas das vezes é onde você deveria estar orando, mas dá sono. Os discípulos lá no monte do Getsemane, Jesus veio e falou para eles 2, 3 vezes, chamou eles, mas eles cochilaram. E Jesus falava: vigiai e orai, mas eles cochilavam. Jesus veio 1 hora, nem 1 hora, mas eles cochilavam. Os 3 mais íntimos que Jesus tinha, aqueles que podia contar com eles, aqueles que podia não abrir a boca de Jesus para nada, pois esses também estavam ali com sono. Olha só, Jesus foi transfigurado porque orou. Viram a glória do Pai na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava em comunhão com o Pai. Não dá para ver a glória de Deus na minha e na tua vida sem oração. É necessário oração. Os discípulos não oraram e por isso se tornaram meros espectadores. Irmãos, você e eu não viemos à casa do Senhor para assistir um culto, não. Você e eu não veio à casa do Senhor para ver o grupo cantar, para ver a banda tocar, para ver o cantor ou a cantora ou o pregador cantar, não. Você veio para a casa do Senhor para participar do culto. Um culto que não tem participação também não tem, ali você não consegue sentir nada. É que nem você assistir um culto de casa. Como é que você assiste um culto de casa? Sim, você pode até assistir, mas não está participando. Mas nosso desejo é participar, o nosso desejo é estar envolvido, o nosso desejo é ser tocado, o nosso desejo é ser usado por Deus, seja onde estiver. Eu quero ser usado por Deus, e para mim ser usado por Deus eu tenho que participar do culto e não apenas assistir. Quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, por que eles não oraram? Eles ficaram agarrados no sono. Quem não ora dá sono, quem não ora dá cochilo, quem não ora não consegue entender as coisas espirituais. O que nós olhamos aqui? A falta de oração pesou-lhe as pálpebras e cerrou-lhe o entendimento. Você entendeu, Deus? Ontem à noite Deus falando, onde é que foi lido ontem? Eu não sei não. Você entendeu o que Deus falou ontem? Um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quantos santos de joelho tem aqui? Você veio assistir ou você veio participar? Se você está participando, então glorifica a Deus, exalta a Deus, aquele que vive e reina para todos sempre. As coisas mais santas, as visões mais gloriosas, as palavras mais sublimes não
encontraram guarida no coração dos discípulos, e eles viram ali Jesus ali conversando com Elias e Moisés, mas eles não entenderam. Sabe o que aconteceu? Sentiram medo. As coisas de Deus não lhe davam entusiasmo, eles lhe causavam, ali cansavam os seus olhos, ali lhes entediavam aos ouvidos e lhe cansavam ali para trazer sono. Irmão, quantas vezes as coisas de Deus, que você deveria estar animado, você deveria estar ali glorificando, exaltando, você está ali, meu Deus do céu, termina o culto, se fosse, aí você fica animado, aí você, cadê a canseira, cadê o sono? Não tem sono, não tem, mas por que na hora você está ali? Falta de oração. Os discípulos experimentaram grande êxtase. Estava na nuvem, estavam vendo a glória, vendo Jesus glorificado, rosto resplandecente, vestes resplandecentes, Moisés, Elias, bênção de Deus no monte, mas não tem discernimento espiritual. Quantas pessoas às vezes vêm até perguntar: pastor, por que não faz uma oração no monte, pastor? Vamos para o monte. Eu pergunto: se eu não te vejo nem orando na igreja, você vai orar no monte? Me engana. Ora nada. Aqui que é confortável, aqui que tem carteira, ar-condicionado, tudo, não dobra o joelho. Não vai para o monte, não adianta. É êxtase sem entendimento. Êxtase sem entendimento. Olha o que a Bíblia diz aqui, Os discípulos experimentam grande êxtase, mas não têm discernimento espiritual. Os discípulos contemplam ali 4 fatos milagrosos. Lê para nós 32 até o 36, irmão Daniel. Capítulo 9, versículo 32 até o 36. Confere aí na Bíblia. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro para Moisés e outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o temor que sentiram os discípulos ao ver aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então, dela propagou-se uma voz afirmando: este é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Passado o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. Olha só que interessante. Eu gosto de ir acompanhando com a Bíblia, para que os irmãos venham a estar entendendo aqui essa palavra. Os discípulos contemplaram 4 fatos milagrosos. 4 fatos milagrosos eles contemplaram. 4. Primeiro, a transfiguração do rosto de Jesus. Irmão, o rosto de Jesus se transfigurou. Ficou glorificado, ficou cheio de glória. Só isso para mim já não precisava mais de nada. Não precisava mais. Eles tiveram 4 fatos. A segunda foi a aparição em glória de Moisés e Elias. Irmãos, eles conheciam Moisés e Elias? Não. Só de falar. Não é que nem nos dias de hoje que nós temos
dos nossos antequeridos. Entendeu? Até a avó, dali para trás, não sei se a gente tem. Eu não tenho, também não precisa também. Mas tem, se for procurar, está lá no cartório, a foto 3x4, vai lá para trás, lá vai ir, você vai ver da onde você veio. Mas o Pedro e o Tiago e o João, eles contemplaram Moisés e Elias junto com Jesus. Interessante que ninguém falou que era Moisés e Elias. Você vê a Bíblia dizendo, esse ali é Moisés, esse ali é Elias. Não, você não vê a Bíblia dizendo isso. Mas como é que eles discerniram? Como é que eles entenderam que era Moisés e Elias? Irmão, se aparecer um vulto, se aparecer uma pessoa em uma visão aqui, você vai entender que é quem. Você não vai entender quem é, mas quem está perto do Senhor, quem está íntimo com Jesus, ele tem a revelação no ato. Se lembra João Batista pregando lá na beirada do Rio Jordão? Daqui a pouco apareceu Jesus vindo em direção a João Batista, e João Batista pregando: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí aparece Jesus e ele já diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem foi que revelou para João Batista que era Jesus que estava vindo ali? O Espírito Santo de Deus. Ele revela ainda hoje. Ele revela ainda hoje. Mas isso é para quem ora. Isso é para quem tem intimidade. Isso é para quem é íntimo de Jesus. Tem a revelação. Pastor, Moisés e Elias está ali. Moisés, eles sabiam que era Moisés e Elias. Terceiro ponto ali, a nuvem luminosa que os envolveu. Jesus, o rosto transfigurado, Moisés e Elias conversando com Jesus, e agora uma nuvem luminosa que o envolveu ali. E o quarto, uma voz do céu que trovejava em seus ouvidos. Irmão, pensa na glória que tinha em cima daquele monte. Pensa na experiência que tinha ali em cima daquele monte. Aquele Jesus transfigurado. Ali Jesus estava mostrando para os seus discípulos: olha aqui, a glória do meu Pai. Aqui, quem vê a mim vê o Pai. Agora vocês estão vendo aqui o Cristo glorificado. O Cristo aqui com seu rosto transparecendo aqui. Vocês estão vendo essa experiência? Não vai ter mais para ninguém, é só para vocês. Mas eles não entendiam. Nenhuma assembleia na terra jamais foi tão esplendidamente representada. Está lá o Deus Trino, além de Moisés e Elias, o maior legislador e também o maior profeta. Está ali Jesus representando o cumprimento da profecia que estava ali sendo representada pelo Elias, e cumprimento da lei representada por Moisés. Lá estava Pedro, Tiago e João, os apóstolos mais íntimos de Jesus. No entanto, eles estavam envolvidos ali, envoltos no ambiente de milagre, mas faltou-lhe discernimento em 4 questões básicas. Irmão, não adianta nós conhecer a Bíblia inteira, não adianta nós ter título de crente, não adianta nós frequentar uma igreja, não adianta nós glorificar, não adianta se nós não tivermos discernimento. Discernimento para quê, pastor? Vamos ler na Bíblia, versículo 33, capítulo 9 de Lucas, versículo 33. Para que
Versículo 33, o que diz ali? Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro para Moisés e outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Olha só que interessante. Pedro, ele dá uma ideia. É muito bom dar ideia. Mas, primeiro, dá uma entendida no que está acontecendo. Olha a ideia que Pedro deu. Olha o que Pedro faz. Não é por nada que a Bíblia diz que ele não sabia o que estava dizendo. Está aqui, versículo 33, no finalzinho. Não sabendo, porém, o que dizia. Às vezes nós falamos, né? E não sabe o que está falando. Às vezes a gente fala cada bobagem. Olha só, os discípulos estão cheios de emoção. Primeira coisa que eles não discerniram era a centralidade da pessoa de Jesus. Eles estão tão emocionados ali, tão cheios de emoção, mas eles estão vazios de entendimento. Irmão, precisamos ter entendimento. Só temos entendimento através da palavra. Examinai as Escrituras, examinai as Escrituras, examinai as Escrituras, para que você não fique fazendo nada sem entendimento. É necessário ter maturidade e entendimento. Os discípulos ali agora querem construir 3 tendas: uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Olha só, colocando Jesus na mesma posição que Moisés e Elias, igualando Jesus igual Elias. Se fosse uma tenda para Pedro, Tiago e João, tudo bem. Não, vamos fazer aqui 3 tendas, Jesus. Vamos fazer uma tenda para Moisés, vamos fazer uma tenda para Elias e uma tenda para ti. Eles querem igualar Jesus aos representantes da lei e dos profetas. Não tem quem se iguala a Jesus. Não tem quem consiga a ser igual a Jesus. Não construa tenda para você igual uma tenda para Jesus, que não vai dar certo. Como o restante do povo, eles também estão confusos quanto à verdadeira identidade de Jesus. Qual que é a identidade de Jesus? Por que Jesus veio a esse mundo? Veio a esse mundo para ficar lá em cima do monte, no meio da glória, no meio lá da presença do Pai? Não, Senhor. Ele veio a esse mundo para descer lá do vale. Ele tinha que descer do vale, entregar a sua vida por amor a mim e por amor a ti. Não, pastor, mas aqui está gostoso, aqui está legal, aqui está tão gostoso, o ambiente está gostoso, vamos ficar aqui, vamos construir uma tenda aqui, vamos ficar aqui, Jesus. E Jesus: olha, mas não foi isso para mim, não foi para isso que eu vim, não foi para isso que eu nasci. Vocês não estão entendendo. Vocês querem ficar aqui na glória, aqui no êxtase, né? Mas e o povo que está esperando salvação lá embaixo? E o povo lá da Austrália? E o povo lá de Brisbane? E o povo lá de Oque? E o povo lá de Roquento? E o povo lá do Brasil? Ei, se eu ficar aqui com Pedro, com Tiago, com João, com Moisés e Elias, quem vai morrer no lugar daquele povo? Pastor, mas é tão gostoso ficar aqui em cima. Exatamente. Muitas das vezes Deus nos leva lá em cima para fazer participar da sua glória, para fazer participar ali da sua presença, para nos renovar, para nos fortalecer, para nos animar. Mas Ele diz: agora está forte, desce ao vale, que tem alguém precisando lá no vale, tem alguém necessitado lá no vale. Não é para ficar aqui em cima do monte. Para de querer construir tenda e ficar aqui em cima do conforto. Não, eu tenho que descer. Vocês não estão entendendo.
aqui nessa terra. O pai corrigiu a teologia dos discípulos, dizendo: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Versículo 34 e 35 diz: este é meu filho. Ali os discípulos receberam uma confirmação direta de Deus. Enquanto muitos ali não acreditavam, enquanto muitos ali viam os milagres, mas não tinha confirmação, aqueles 3 discípulos, eles ouviram a voz do Pai, dizendo: é meu filho, ouça ele, é meu filho, ouça ele, é meu filho, ouça ele, é meu filho. Pastor, eu ia descer daquele monte lá, mas irmão, me mandaram ficar quieto ainda para não falar nada. Por que não podia falar nada? Porque não podia atrapalhar os planos de Deus para o Calvário. Mas imagina, Pedro, Tiago e João. Nossa, você é filho de Deus. Nossa, é filho, né? Se fosse eu, rapaz, quando eu cheguei aqui na Austrália, o primeiro israelita que eu encontrei no shopping, né? Nossa, né? Posso bater uma foto? Irmão, nunca saiu do Brasil, nunca saiu lá do paraíso, e agora chega aqui na Austrália e vê um monte de nações, e daqui a pouco encontra no shopping uma pessoa que é nativa de Israel. Gente, era o maior sonho, era apertar a mão de um israelita, era ver realmente como é que era o israelita. Isso é um ser humano. Mas agora você ouvir de Deus: este é o meu filho. Estou andando com o Filho de Deus. Nossa, nem tinha me. Eu estou andando com o Filho de Deus. Oh, que gostoso esse ambiente. É gostoso andar com o Filho de Deus. É gostoso andar com o Filho de Deus. Sim, é gostoso andar com o Filho de Deus. Mas escuta, esse gostoso para andar com o Filho de Deus não é só para você, não. Não é só para mim, não. É para nós estender para aqueles que ainda não andam com o Filho de Deus, para aqueles que não conhecem o Filho de Deus. Então não adianta querer construir barraca, querer construir tenda para Jesus, Moisés e Elias e os discípulos ali em cima, porque Jesus não vai permitir. Jesus vai tirar do conforto, porque nós precisamos descer até o vale. Tem muitas pessoas ainda que não conhecem o Filho de Deus, que nunca ouviu falar do Filho de Deus, que quem sabe até ouviu falar, mas nunca tiveram essa experiência que o povo de Deus tem, de sentir a sua presença, de sentir o seu toque, de sentir o seu abraço, o seu amor, a sua virtude. Sim, quem é íntimo do Filho de Deus sente isso. Mas isso acontece lá em cima do monte. Jesus não veio para ficar lá em cima do monte. Jesus não veio para construir uma tenda e ficar ali, não. Jesus veio para morrer. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, olha só o que eles não discerniram. Eles não discerniram o que, pastor? Eles não discerniram a centralidade da missão de Jesus. Sobre o que Moisés e Elias estavam conversando? Versículo 30 e 31. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Olha só, Moisés e Elias apareceram para falar da eminente partida de Jesus para Jerusalém. Pastor, o que Jesus ia fazer? Jesus ia agora ir para Jerusalém. E a pauta daquela conversa era o quê? Irmão, a pauta, o assunto ali daqueles 3 ali diante de Pedro, Tiago e João, era qual a pauta? Qual que era a
tema do assunto. O tema do assunto era cruz. A cruz é o centro do ministério de Cristo. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. O que está escrito na lei e foi profetizado pelos profetas: cruz, cruz. E o cumprimento é tu. O cumprimento está em ti. Você vai precisar descer a Jerusalém e lá você vai ser entregue e como ovelha muda vai ser levado ao matadouro e não vai abrir a boca. Essa era a conversa dos três. Ali, a sua morte não foi um acidente, a sua morte foi um decreto do Pai desde a eternidade. Meus queridos irmãos, Jesus não morreu porque Judas traiu por dinheiro, Jesus não morreu porque os sacerdotes entregaram por inveja, Jesus não morreu porque Pilatos o condenou por covardia. Não, Jesus, como diz a Bíblia, voluntariamente se entregou por suas ovelhas. João 10:11 diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia, aleluia. Efésios 5:25 ele fala também que ele deu a vida pela igreja. Ali toda a espiritualidade que desvia o foco da cruz é cega e sem discernimento espiritual. Vamos para frente. Outra coisa que eles não discerniram a centralidade de seus próprios ministérios. Olha o que diz versículo 33. Quando esses iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro para Moisés e outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Olha só, eles não discerniram o propósito do ministério. Irmão, você sabe o propósito do teu ministério? Do ministério que Deus colocou na sua vida? Sabe o propósito? Eles não discerniram o propósito do ministério que estava sobre a sua vida. Eles falaram para Jesus bem assim: Mestre, bom é estarmos aqui. Que culto gostoso esse hoje. Vamos ficar aqui dentro, não vamos sair daqui de dentro, não vamos sair daqui, vamos amanhecer aqui, vamos ficar aqui no domingo o dia inteiro, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, que terá. Que culto gostoso. É isso que Jesus quer para mim, para a tua vida? Não, aqui é para nós nos fortalecer para sair lá fora. Aqui é para nós aqui reforçar a nossa fé. Para quê, pastor? Para ir lá para fora. Não, pastor, eles queriam a espiritualidade da fuga, do êxtase e não do enfrentamento. Ei, não vamos descer não. Lá tem um monte de gente que não gosta de nós, lá tem um monte de gente que persegue nós. Aqui tem a presença do Filho, aqui tem a presença de Moisés, Elias, e aqui tem a voz de Deus, tem a nuvem. Que lugar gostoso. Vamos ficar aqui em cima, vamos fazer barraca aqui, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui em cima. Não, eles queriam as visões arrebatadoras do monte, mas eles não queriam os gemidos pungentes do vale. Deus quer que nós descemos no vale. Pastor, é fácil? Não, não é fácil, mas é no vale que o ministério se desenvolve.
É no vale que o ministério amadurece. É no vale que o ministério cresce. Pastor, mas aqui em cima é gostoso. Aqui em cima tem a glória. Aqui em cima tem o poder. Aqui em cima tem a voz de Deus, exatamente. Mas é para nós descer no vale. Os discípulos não queriam descer para o vale. Eles não discerniram a essência da adoração. Ah, pastor, eles se encheram de medo a ponto de caírem de bruço. Tão diante da voz do Pai, tão diante de algo glorioso, em vez deles glorificar, adorar, exaltar, pular de alegria, eles caíram de bruço com medo. Por que muitas pessoas, quando vê as coisas acontecendo, as coisas de Deus acontecendo, eles acabam ficando com medo? Porque não tem intimidade. Não tem intimidade com Deus. Se Deus operar um milagre, se um coxo se levantar, muitos vão glorificar, poucos vão se assustar. Talvez nem dormem à noite. Por que, pastor? Porque não tem intimidade. Quem tem intimidade com o Pai sabe o que é milagre, sabe o que é coisa extraordinária, sabe que Deus pode abrir o mar vermelho a qualquer hora, sabe que Deus pode repreender o vento, acalmar o mar, sabe que Deus pode levantar ali um defunto, sabe que Deus pode curar a lepra, sabe que Deus pode transformar o coração. Sim, pastor, mas só vai entender que é milagre, glorificar que é milagre aquele que tem intimidade com o Pai. Quem não tem intimidade com o Pai vai ficar... Sabe o que os fariseus falavam para Jesus? Como é que os demônios te obedecem? Nós está lá no sai, joelho, cotovelada, bicuda e nada, e tu simplesmente sai dele, e os demônios saem. Como acontece isso? Aí alguns dizem, esse aí está sendo usado pelo Beelzebu, e esse dali, olha só, os doutores da lei não têm entendimento, blasfemando. Pastor, nós precisamos de mais intimidade com Deus. Olha só, eles não encontram prazer na comunhão com Deus através da oração, por isso revelam medo de Deus. Tem pessoas que têm medo de Deus porque têm medo de Deus. Deus não é mau, quem é mau é Satanás. Deus só faz o bem. Pastor, mas as coisas vai pesar a mão. Não, querido, não vai pesar a mão, é consequência das tuas decisões. Se tu escolher o caminho certo, adorar a Deus sobre todas as coisas, tu pode ter certeza, até dentro da fornalha Ele te faz sobreviver. Mas se você deixar Deus de lado, você vai ter medo, sim, com certeza. Vai ter medo de Deus. Mas por que ter medo de Deus se Deus é bom? Deus é amor. Como eu vou ter medo de um ser que é o Criador dos céus e da terra? Por que eu teria medo? Quando é que um filho tem medo do pai? Quando? Quando ele está obedecendo? Não, Senhor. O filho que é obediente, ele chega até para o pai dizendo bem assim, eu fiz, tá? Eu fiz. Tipo assim, reconhece o teu servo, né? Para não falar que ele é uma certa pessoa, abençoa teu servo aí. Né? Então, olha só, o filho que obedece não precisa ter medo. É um filho desobediente, mas ele tem medo do pai. O pai, ele não vai fazer nada.
o que vai acontecer é as consequências dos próprios erros da desobediência dele. Entendeu? O pai avisou, não obedeceu, levou um choque, queimou a ponta do dedo, e agora? E aí? O que eu posso fazer? Vai lá colocar o dedo lá. Não falei para você não colocar o dedo na tomada? Não falei para você não mexer com fogo? Eu não falei para você. O pai não vai passar a mão na cabeça, não. O pai vai deixar arder o dedo para aprender. Esse não vai mexer mais. Mas por que nós aprendemos só depois que queimou o dedo? Se o pai está dizendo, me obedeça, anda na minha presença e ser perfeito. Oh, bem-aventurado homem que teme ao Senhor, a sua mulher será como videira frutífera, os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Feliz será e se irá bem. Esse é o que obedece a Deus. Quem obedece o Pai também tem comunhão com o Pai. Pedro, Tiago e João estavam caminhando com Jesus, mas não tinham comunhão com o Pai. Quando o Pai falava, eles ficavam medos. Se lembra o povo de Israel? O povo de Israel, Moisés passava 40 dias em cima do monte Horebe orando, consagrando. O povo de Israel de boa lá embaixo, né? Aí um dia Deus falou lá de cima do monte com aquele povo. E o povo gritou de medo: Moisés, fala tu com Deus, Moisés, porque se ele falar com nós, nós vamos morrer. Deus não vai matar ninguém. É que o povo não queria se preparar para ouvir a voz de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdade. Então, como é que nós vamos resistir à voz de Deus? Ouvir a voz de Deus, se aproximar de Deus, entender ao seu falar, se prostrando e o adorando a cada dia mais. Aí a voz vem: ei, meu filho, minha filha, e você fala: Senhor, porque o teu servo ouve. Olha Samuel, quando a voz falava, ali Samuel não entendia, mas eu não via Samuel fugindo, correndo de medo, não. Ele só não estava entendendo. Ele pensava que era Eli que estava chamando, mas um dia Eli pegou e falou: olha, essa voz que está falando com você é a voz de Deus. A hora que essa voz falar, fala assim: eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve. Só foi ensinar, e quando veio a voz de novo, Samuel, fala porque o teu servo ouve. E Deus falou, e Samuel recebeu. E Deus falou, e Samuel entregou. E Deus falou, e Samuel não correu, não. Porque a voz de Deus quando vem para a nossa vida, ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos corrigir, ela vem para nos exaltar, ela vem também para nos humilhar. Mas em tudo nós devemos obedecer à voz de Deus. Que a presença do Senhor ainda opera no meio do seu povo. Você pode contemplar o céu aberto, você pode contemplar a presença